Love disse ontem que estamos dispostos a melhorar o relacionamento entre a Rússia e os Estados Unidos, mas não vamos sacrificar nossos parceiros em prol de um relacionamento melhor com os Estados Unidos. Isso é um grande sim. E especialmente porque foi no âmbito da reunião do ministro das Relações Exteriores dos BRICS no Rio, que eu diria que foi bastante produtivo. Em certo sentido, você sabe, bem, Lavrov era o astro antes, durante e depois. Mas isso é óbvio, é Lavrov e o que ele disse antes do início da reunião no Rio foi excelente em todos os aspectos, desde a guerra por procuração na Ucrânia até o que os BRICS estão discutindo, até mesmo falando sobre a famosa moeda dos BRICS. E ele teve que ir direto ao ponto e disse, olha, uma vez que estabelecermos todos os mecanismos que estamos estudando e testando, acordos de pagamento alternativos, etc., então podemos reiniciar uma discussão sobre uma possível moeda dos BRICS no futuro. Então ele definiu as prioridades corretamente. Então, especialmente a mídia ocidental fará pelo menos um esforço para entender, certo, muito importante, e nos esforços de mediação entre, digamos, os Estados Unidos e o Irã, a Rússia pode ser extremamente crucial se Trump estiver disposto a ouvir a Rússia como ele diz que está, não sabemos. Isso pode ser outra narrativa e ele pode mudar de ideia em 5 minutos, obviamente, a Rússia, porque eles estavam em Viena 10 anos atrás, antes de fazerem parte da negociação do JCPOA oficial, eles podiam explicar a Trump. Olha, nós temos uma parceria estratégica com o Irã, assinamos uma parceria muito próxima. Somos parceiros, não? Vamos decepcioná-los, entendemos o que eles estão fazendo e precisamos explicar a você, se precisar de mais explicações, mais ajuda, para que você possa fechar um novo acordo com eles, assumindo que você vai respeitar o acordo. Os únicos que podem fazer isso são os russos, muito mais do que os chineses. Embora os chineses também estivessem em Viena em 2015, mas os russos em 2015, eles tinham e lembre-se de que Lavrov era um dos principais interrogadores em Viena. Não foram apenas Kerry e Zarif. Karen Zarifa foi a principal interlocutora. O mais importante depois deles foi Lavrov, que não era um desses europeus estúpidos. Definitivamente não. Então, a Rússia também está tentando mediar entre a Índia e o Paquistão ao mesmo tempo, e isso é tudo interligado. Porque todos são membros da SCO e temos 2 membros da SCO ameaçando guerra um contra o outro. Por causa daquele acontecimento muito duvidoso que aconteceu na Caxemira. Então o que aconteceu nos últimos dias? A Rússia ligou para os 2 embaixadores em Moscou, no Paquistão, sentou-se com os 2 separadamente e disse a eles, vejam, se organizem e estamos dispostos a mediar, afinal isso é algo que poderia ser feito dentro do SEO, talvez fosse muito burocrático. Os russos tomaram a iniciativa de fazer isso sozinhos, e como eles têm excelentes relações com ambos, eles podem fazer isso, então o papel da Rússia como mediadora em grandes conflitos agora está aberto. E todos sabem disso, e eles podem entregar. Porque todos os atores respeitam a Rússia. É essencial que vejamos se os americanos aceitam a oferta de ajuda da Rússia para finalmente encontrar uma solução, visto que o programa nuclear iraniano é isso. Sim, Pepe. Se você se colocar no lugar de Donald Trump, verá que não podemos, é impossível. Ele é o governante do mundo e quer ser papa. Somos apenas um monte de gente comparado a ele. Não? Droga. Não sei se você assistiu ao vídeo, ele foi questionado sobre sua opinião sobre o próximo papa. Ele disse, eu seria a melhor opção para reativar. Sim?
Você consegue imaginar isso? Hoje foi o dia em que ele iria transformar a Capela Sistina no Michelangelo Trump Tower Resort and Casino, passar uma noite com Michelangelo, sabe, e tomar um café da manhã Trump na manhã seguinte. Então, você sabe, não há limites para sua megalomania, literalmente. E isso piora a cada dia. Literalmente, ele disse, eu governo o mundo. Nesta entrevista sobre os 100 dias anteriores ele disse que quer ser Papa. Então, em breve, ele quer ser, você sabe, uma mistura de Luke Skywalker e Darth Vader. Governando todas as galáxias, sabe? Enquanto isso, o verdadeiro governante, o Senhor. Se ele está, você sabe, progredindo lá. Ele visitou o NDB em Xangai ontem. Ele falou com o DMA. Ele visitou os jovens especialistas em AI. Xangai. Ele não precisa dessas grandes proclamações, sabe? Ele vai para onde realmente importa. Ah, é isso mesmo que eu queria mostrar para você. Esta é uma máquina de papel chinesa da velha escola soviética, da União Soviética, de como as coisas eram quando o proletariado internacional estava presente. Você ainda os encontra por aí em Xangai. Achei lindas. Elas são réplicas, claro que são, mas baseadas naquelas que circulavam ainda nos anos 50. Porque há muita terminologia dos tempos maoístas que está ressurgindo agora na China. Achei isso absolutamente fascinante. No dia seguinte, quando cheguei em Xangai, eu já estava ouvindo o United Front Paper Tiger. Este é o mal começando nos anos 50. Especialmente nos anos 60, você sabe, mas agora aplicado à guerra tarifária, absolutamente fascinante, e agora estágio posterior é guerra da inteligência artificial, por exemplo, porque Simpin estava visitando novos talentos de IA ontem em Xangai. Ele foi a uma pesquisa de alta tecnologia um pouco fora de Xangai para ver o que eles estão fazendo, para conversar com esses técnicos muito jovens. E tudo isso porque esta é a nova frente onde, mais cedo ou mais tarde, a China ultrapassará os Estados Unidos. A propósito, este é o verdadeiro campo de batalha. Exatamente. É o tema da minha coluna que saiu ontem. Uma feliz coincidência. A coluna foi publicada no dia em que se estava em Xangai, conversando com especialistas em IA. Aí as fontes para minha coluna são pessoas do Havaí com quem conversei há 2 semanas. E eles me deram mais ou menos uma análise dos novos chips, o que eles estão fazendo, o que planejam fazer, como eles estão basicamente conquistando o mercado chinês e em breve eles conquistarão as linhas de fornecimento de IA em todo o hemisfério sul e tudo mais. Então, essa é a nova fronteira e é muito, muito importante. Faz parte do Made in China 2025, e estamos chegando em 2025. Agora, como muitos de vocês sabem, nosso público, a China já lidera 7 dos 10 campos de alta tecnologia, em breve 8, e no próximo ano ou algo assim. Há 2 anos, 2 ou 2 semanas, as pessoas estavam me dizendo em Xangai que não, que levaria 2 ou 3 anos para alcançarmos os americanos. Nos últimos 2 dias, mais ou menos, eles começaram a falar em 1 ano. Então isso significa que alcançaremos os americanos nos próximos meses. E isso é algo que todos aqueles chamados especialistas em nos Estados Unidos estavam dizendo, eles são incapazes de fabricar chips de 7 nanômetros, chips de 5 nanômetros, chips de 3 nanômetros. Não, os chineses já estão com 5 e em breve com 3. E eles estão desenvolvendo tecnologias, novas tecnologias, incluindo um cara que era o melhor engenheiro, o melhor técnico da ASML na Holanda. Ele está de volta à China. Então você sabe que eles são os melhores técnicos da Europa ao Vale do Silício. Eles estão todos trabalhando na China.
Muitos deles trabalham para a Huawei e todos estão envolvidos nessa nova tendência em direção à supremacia da IA. Então essa é a realidade, Nima. Não é alguém se gabando de que quer ser papa ou ser o governante do mundo. É um reality show e realidade. Pronto. Ou então você tem um Pentágono ou um CENTCOM que pensa, olha, vamos enviar uma mensagem para aqueles bárbaros no Iêmen. Jogamos algumas bombas e eles vão se encolher. Olha o que está acontecendo. Mais uma vez, reality show e realidade. E esse império é muito, muito, muito ruim em lidar com a realidade, especialmente com o presidente, que só entende uma sucessão de reality shows onde ele é a estrela principal. Na minha opinião, o que está matando os Estados Unidos são as velhas políticas da Guerra Fria e esse tipo de mentalidade. Eles não os deixam ir simplesmente. O mundo mudou. Você tem que ter novas políticas. Não parece que esse seria o caso daquele estabelecimento nos Estados Unidos. Mesmo que você tenha Donald Trump no poder e isso não mude nada. Você olha para a Ucrânia, olha para o Oriente Médio, o mesmo tipo de mentalidade. Sim, é impossível, Nemo, porque está enraizado. E muito tem a ver com o fato de que, por 75 quase 80 anos eles foram o número um indiscutível no momento unilateral, especialmente após a queda da União Soviética. Mesmo depois do 11 de setembro, eles ainda achavam que eram os número 1 e que este seria o novo século americano. Há apenas 25 anos eles estavam convencidos de que este seria o novo século americano. Então está arraigado e quando você está em Washington, que é um lugar muito provinciano, e você fala com essas pessoas de diferentes agências, você vai a um jantar em um dos bons restaurantes em Washington. Todos sentados naquela mesa trabalham para o governo, para uma agência do complexo militar industrial, etc. Você sabe, então é uma bolha, então eles só falam consigo mesmos, eles simplesmente não prestam atenção aos estrangeiros, eles não ouvem os estrangeiros e eles acham que os estrangeiros, por definição, são inferiores. Como eles podem aprender? Como eles podem saber que a Guerra Fria acabou? Ainda está acontecendo em suas mentes. Não importa que, se não for contra os comunistas, seja novamente um ditador autocrático, ou seja contra os comunistas na China, ou seja contra o dinheiro no Irã, ou quaisquer que sejam todos esses clichês estúpidos que eles usam o tempo todo. Então, é a incapacidade deles de sair da bolha para começar a olhar o mundo lá fora, através da sua pequena janela. E isso explica por que a Guerra Fria ainda existe. E então, quando você tem um diplomata de primeira classe falando sobre Lavrov ou Wang Yi, eles ficam bravos. Eles nem entendem por que um diplomata de primeira classe está dizendo a eles: olhem, tente se livrar de sua mentalidade de Guerra Fria. Vai ser muito melhor para você. É impossível para eles entenderem. Sim? Observe a situação atual na Ucrânia e na Rússia. Não sei se você viu a entrevista que Lavrov fez com a Global News. A propósito, eu fiz. Excelente. Eram respostas escritas e era possível ver que as respostas eram cuidadosamente calibradas. Não? A questão é o que mais Donald Trump precisa para entender a posição da Rússia. Eles estão simplesmente lá fora. Tudo está aí. Explicitamente detalhado, cuidadosamente argumentado, explicado e reexplicado não apenas por Lavrov, mas por todos no Ministério das Relações Exteriores, pelo próprio Putin em todos os fóruns do ano passado e deste ano também. Você que bate numa parede de ferro o tempo todo. Sim? Então, em termos práticos, aparentemente o
Incorporador imobiliário de Nova York, Vitov, pode estar começando a entender algumas coisas. Cantras, considerando todo o sistema em Washington, isso já é enorme. Mas é assim. Depende de cada indivíduo. Você consegue imaginar se Kellogg fosse o cara no comando em vez de Vitko? Estaremos à beira de duas guerras. Uma guerra renovada contra a Rússia e uma nova guerra contra o Irã. Sim? É por isso que eu acho que uma lata com café pode de alguma forma ser útil no processo de negociação do sim e porque ele é diferente, ele não tem essas coisas e pelo menos ele está disposto a ouvir Nima, ele está disposto a ouvir, aparentemente considerando todos os vazamentos, ele está disposto a ouvir e ele respeita muito Putin, isso é muito, muito importante, nós não sabemos sobre seu relacionamento com Erei. Eu adoraria responder essa pergunta no Irã, supondo que possamos obter uma resposta. Como eles veem o relacionamento entre Vitkov e Erei? Porque você precisa criar confiança mútua em uma negociação desse alto nível. Por exemplo, com todos os seus defeitos, com todos os seus problemas, o relacionamento entre Zarif e Kerry era bastante decente. Foi bem decente. E isso ajudou porque chegou um momento em que eles perceberam que realmente se entendiam e isso criou respeito mútuo. Foi muito, muito útil. Então, se algo assim acontecer entre Arashi e Vitkov, seria um ponto positivo. Sim? O problema é que eles não conversaram diretamente um com o outro até agora. Exatamente. Eles nem estão sentados na mesma mesa.